Era uma noite particularmente fria e sombria quando decidi viajar para a casa de um amigo que morava a centenas de quilômetros de distância. O céu estava coberto por nuvens pesadas e uma densa neblina envolvia a estrada, tornando a visibilidade mínima. A chuva caía em torrentes, batendo forte contra o para-brisa do meu carro, criando um som constante que parecia intensificar a sensação de solidão. As árvores ao lado da estrada pareciam se inclinar, como se fossem observadoras silenciosas e sinistras daquela noite. A cada curva, a estrada parecia se estender sem fim, e o desconforto que eu sentia aumentava. Por volta das 23 horas, eu estava dirigindo por uma área especialmente isolada, onde a estrada parecia ainda mais solitária e a chuva mais pesada. O silêncio, interrompido apenas pelo som da chuva e do motor, era opressor. Em um momento de distração, avistei uma figura estranha no meio da estrada. O que parecia ser um obstáculo comum na estrada, rapidamente se revelou como algo muito mais sinistro. Era um palhaço, mas não um palhaço qualquer. Ele estava vestido com um traje antigo e esfarrapado, que parecia ter sido usado em um espetáculo de circo há décadas. À medida que me aproximava, o palhaço ficou cada vez mais claro. Seu rosto estava pintado com uma maquiagem que parecia ter sido aplicada às pressas, e agora estava borrada pela chuva, dando-lhe uma aparência grotesca e desfigurada. O nariz vermelho estava coberto por manchas escuras, e a peruca desgrenhada parecia se agitar com o vento. Seus olhos, porém, eram o que mais me perturbava. Eram olhos fixos, grandes e vidrados, que brilhavam com uma intensidade perturbadora na escuridão. Ele estava parado no meio da estrada, imóvel, mas seu olhar parecia me seguir com uma intensidade quase sobrenatural. Eu desacelerei e passei lentamente ao lado do palhaço, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto. À medida que o carro passava, eu mantive os olhos na estrada à frente, mas uma sensação crescente de ser observado me acompanhava. O palhaço não se moveu, mas eu podia sentir o peso de seu olhar fixo nas minhas costas. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável, e a sensação de que algo estava profundamente errado se intensificava a cada momento. O cheiro da chuva misturado com algo metálico e nauseante parecia estar no ar, como se algo sinistro estivesse pairando sobre nós. Decidi ignorar o estranho encontro e acelerei, tentando afastar a inquietante visão do palhaço da minha mente. No entanto, o destino tinha outros planos. Cerca de 10 quilômetros depois, o carro começou a falhar. As luzes piscavam intermitentemente e o motor começou a engasgar, emitindo ruídos estranhos e preocupantes. A sensação de pânico começou a se instalar. Eu tentava acelerar para ver se conseguia superar o problema, mas em vez disso, o carro parou completamente no meio da estrada, cercado pela escuridão e pela chuva incessante. A minha primeira reação foi tentar ligar o carro novamente, mas o motor estava completamente morto. O som da chuva batendo nas janelas parecia mais alto do que nunca, e o silêncio entre os trovões parecia quase ensurdecedor. Eu sabia que estava longe de qualquer ajuda, e que a única opção era sair do carro para investigar o problema. Tremendo de frio e ansiedade, abri a porta e coloquei um pé fora do carro, tentando me preparar mentalmente para o que estava por vir. Foi quando o ouvi. Um riso distante, uma risada que parecia se arrastar pelo vento e se misturar com o som da chuva. O riso era inconfundivelmente aquele do palhaço. Olhei ao redor, tentando localizar a fonte do som, mas a estrada estava vazia e envolta em uma neblina espessa. O som parecia vir de todos os lados, como se o palhaço estivesse se escondendo nas sombras. Senti um frio na espinha e a sensação de ser observado se intensificava. Decidi voltar para o carro, mas, à medida que caminhava, comecei a notar algo estranho no asfalto à frente. A estrada estava manchada com algo que parecia ser sangue, e o padrão das manchas formava uma espécie de caminho sinistro que levava direto para o meio da estrada. A cada passo que eu dava, o riso do palhaço se tornava mais alto e mais frenético, e eu sentia como se estivesse sendo puxado para dentro de um pesadelo. Quando finalmente alcancei o carro, a sombra que vi anteriormente parecia estar se movendo, mas não consegui distinguir o que era. A cada tentativa de ligar o carro, a tensão aumentava,
e o riso se transformava em uma gargalhada frenética e desesperada. Eu olhei para fora e vi o palhaço de novo, agora mais próximo, com um balão vermelho que parecia flutuar de maneira anormal, como se estivesse sendo movido por uma força invisível. A sensação de pânico era avassaladora. O palhaço estava agora a poucos metros de distância, e seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Ele parecia estar tentando me comunicar algo, mas os sons que saíam de sua boca eram incompreensíveis, misturados com sussurros e murmúrios que pareciam vir de um lugar muito além da realidade. A gargalhada era quase ensurdecedora, e a atmosfera ao meu redor estava carregada de uma sensação de desespero e horror. Eu tentei manter a calma e olhei ao redor em busca de uma saída, mas não havia nenhum sinal de ajuda ou de outro carro. Era como se eu estivesse preso em uma dimensão onde o tempo e o espaço se haviam distorcido, e o palhaço era o único ser presente. Eu gritei por ajuda, mas a única resposta que obtive foi o eco do meu próprio desespero, misturado com a gargalhada macabra do palhaço. Então, como se por um milagre, o carro começou a funcionar novamente. Sem pensar duas vezes, pisei no acelerador e arranquei para longe, deixando o palhaço e sua presença aterrorizante para trás. Enquanto dirigia em alta velocidade, a gargalhada ainda ecoava na minha mente, misturada com uma sensação de terror que parecia impossível de se dissipar. Nunca consegui explicar o que realmente aconteceu naquela noite. O palhaço, com seu riso doentio e sua aparência grotesca, permanece como um pesadelo constante. Sempre que chove, a lembrança daquela estrada deserta e do encontro com o palhaço sinistro volta à minha mente. Um lembrete perturbador de que, às vezes, o que encontramos nas estradas desertas pode ser algo muito além da nossa compreensão. Era uma noite de tempestade intensa. Eu havia acabado de sair do trabalho e estava desesperado para chegar em casa. O vento uivava e a chuva caía com tanta força que parecia querer arrastar tudo ao meu redor. As ruas estavam desertas e o som da chuva batendo nas calçadas ecoava em um ritmo sinistro. Minhas botas de couro faziam barulho ao pisar nas poças, mas mesmo assim eu estava aliviado por finalmente estar a caminho de casa. Enquanto caminhava, tentando não pensar na escuridão que me envolvia, avistei uma figura estranha sob um poste de luz amarelada. Um palhaço. Em uma noite como aquela, não era apenas incomum, era assustador. A primeira coisa que notei foi o balão vermelho que ele segurava, balançando ao sabor do vento, como se tivesse vida própria. Seus trajes eram clássicos. Um macacão listrado, sapatos enormes e uma maquiagem exagerada. Mas havia algo de terrivelmente errado com ele. O palhaço estava parado imóvel, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram buracos profundos e vazios, como se não houvesse alma por trás deles. O sorriso que exibia era mais uma máscara de loucura do que uma expressão amigável. Era um sorriso largo, que parecia se estender ainda mais a cada passo que eu dava em direção a ele. Seu olhar penetrante parecia me seguir, e um frio gelado começou a se espalhar pelo meu corpo. Senti uma sensação desconfortável de estar sendo observado. Meu instinto de autopreservação me fez decidir continuar, esperando que ele desaparecesse. Mas a cada esquina que eu dobrava, lá estava o palhaço, mantendo uma distância constante, mas nunca diminuindo. Era como se ele estivesse me perseguindo, sem pressa, apenas me observando. Minha mente estava em frangalhos. Eu comecei a acelerar o passo, mas o palhaço continuava a me seguir, sem nunca se apressar. Cada vez que olhava para trás, via aquele sorriso macabro e seus olhos vazios. Tentei gritar, mas minha voz parecia ter sido engolida pela tempestade. O balão vermelho balançava de um lado para o outro, refletindo a luz da rua, e sua forma parecia se distorcer, assumindo formas cada vez mais sinistras. A sensação de ser caçado era quase palpável. O palhaço parecia se divertir com meu medo, e o silêncio entre nossos encontros era perturbador. O som da chuva e do vento parecia amplificado, como se estivessem tentando encobrir o som de seus passos silenciosos. Ele estava sempre lá, como uma sombra projetada na minha mente. Finalmente avistei meu prédio. Corri em direção à entrada, desesperado para escapar.
Meus olhos estavam lacrimejando devido à chuva e ao pânico, e minha respiração estava rápida e irregular. Quando alcancei a porta do prédio, entrei sem hesitar, batendo a porta com força. A sensação de segurança temporária me envolveu, mas eu sabia que o palhaço ainda estava lá fora, espreitando nas sombras. Ao fechar a porta, tentei acalmar meu coração acelerado. Decidi ir para o quarto e tomar um banho quente para relaxar. Mas quando entrei na sala, algo estava estranho. O balão vermelho estava lá, flutuando no meio da sala, como se tivesse vindo diretamente do mundo exterior para me assombrar. Meu coração disparou ao ver o balão com uma forma distorcida, que agora parecia refletir o meu próprio rosto, contorcido em uma expressão de terror. O pânico me dominou completamente. Tentei acender as luzes, mas a eletricidade parecia ter falhado. A sala estava mergulhada em uma escuridão opressiva, com apenas o balão vermelho emitindo uma luz fraca e sinistra. Senti um peso esmagador em meu peito e minha respiração ficou cada vez mais difícil. De repente, o balão explodiu em uma nuvem vermelha de névoa, como se tivesse se transformado em algo completamente diferente. A névoa parecia ter vida própria, preenchendo o ambiente com uma pressão quase física. A cada respiração, eu sentia como se estivesse sendo sufocado por uma força invisível. Meu corpo estava paralisado de medo. Olhei para o lado e lá estava ele, o palhaço de pé no meio da sala, com um sorriso ainda mais largo e sinistro. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e seu sorriso agora parecia uma máscara de pura malícia. Ele estava cada vez mais próximo, e o balão agora parecia estar se transformando em um rosto que eu reconhecia como o meu. A pressão ao meu redor aumentou, e eu senti uma dor agonizante em minha cabeça, como se algo estivesse tentando esmagar meus pensamentos. Minha visão estava turva e eu mal conseguia me manter em pé. O palhaço se aproximava e a sensação de terror era tão intensa que parecia que eu estava prestes a desmaiar. Antes que eu pudesse reagir, o palhaço estava sobre mim, com suas mãos frias e ásperas, pressionando meu pescoço. Eu tentei lutar, mas minha força estava se esvaindo. A névoa vermelha se tornou mais espessa, e o som da minha respiração ficou cada vez mais abafado. Quando perdi a consciência, a última coisa que vi foi o palhaço olhando diretamente para mim, seus olhos brilhando com uma luz macabra, como se estivesse absorvendo todo o meu medo. O sorriso dele estava agora deformado em uma expressão de triunfo, e eu senti uma sensação de desespero absoluto. Quando acordei, estava em um hospital. Os médicos e enfermeiras estavam ao meu redor, tentando entender o que havia acontecido. Eles disseram que eu tinha sido encontrado em um estado de choque, com marcas de dedos ao redor do pescoço, como se algo tivesse tentado me sufocar. Não havia sinais de violência externa, mas a sensação de que algo maligno havia me tocado era inegável. Eu tentei contar a eles sobre o palhaço, mas minhas palavras soavam tão absurdas que ninguém parecia acreditar. Desde aquela noite, cada vez que vejo um balão vermelho, sinto um calafrio percorrer minha espinha. O terror daquela noite nunca me abandonou, e o palhaço, com seu sorriso monstruoso e olhos brilhantes, parece estar sempre à espreita, esperando para retornar e acabar o que começou. A cada passo que dou nas ruas, a cada sombra que vejo, a sensação de ser vigiado por ele nunca desaparece. E eu sei que, em algum lugar nas trevas, ele ainda está me observando, esperando o momento certo para voltar. Os dias seguintes foram um tormento. No trabalho, durante o dia, tudo parecia normal, mas eu sabia que não estava. O cemitério, que antes me trazia paz, agora era um lugar de constantes lembranças sombrias e ameaças veladas. Comecei a ouvir sussurros, risos baixos e zombeteiros que pareciam surgir do nada, sempre fora do meu campo de visão. Às vezes, enquanto estava cavando uma nova cova ou simplesmente cuidando das sepulturas, sentia uma presença ao meu redor, como se estivesse sendo observado. Mas toda vez que me virava, não havia nada lá. No entanto, a pior parte eram as noites. As noites se tornaram insuportáveis. Eu evitava dormir, mas o cansaço eventualmente me vencia. E quando isso acontecia, os pesadelos começavam. Sonhava com o cemitério, com a criatura, com mãos saindo da terra e me agarrando,
me arrastando para baixo. Acordava no meio da noite, suando frio, com o coração batendo tão rápido que sentia que ia explodir. E, em algumas dessas noites, tinha a horrível sensação de que não estava sozinho no quarto. Era como se algo estivesse ali, parado nas sombras, me observando enquanto eu tentava desesperadamente voltar à realidade. Houve uma noite em particular em que acordei com uma sensação de sufocamento. Era como se algo estivesse sentado no meu peito, me prendendo na cama. Meus olhos se abriram e, por um momento, não consegui ver nada além de escuridão. Mas então percebi uma forma indistinta no canto do quarto, uma sombra mais densa do que o resto, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. Aquela sensação de terror absoluto tomou conta de mim novamente, e tudo o que consegui fazer foi ficar parado, impotente, enquanto aquela coisa me observava. Finalmente a sombra se moveu, desaparecendo na escuridão, mas o medo permaneceu. Depois daquela noite, comecei a notar outras coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Pequenos incidentes que, se eu não soubesse o que havia visto, poderia ter ignorado. Objetos que mudavam de lugar, portas que se fechavam sozinhas, o som de passos leves quando eu estava sozinho em casa. E sempre aquela sensação de ser observado, como se a criatura tivesse me marcado de alguma forma, como se eu fosse agora parte de seu mundo. A cada dia que passava, meu medo crescia. O cemitério, o lugar onde eu passara grande parte da minha vida, se tornou um lugar de tormento. Eu evitava a sepultura onde tudo havia começado, mas o cemitério inteiro parecia infestado por uma presença maligna. Comecei a ver vultos à distância, sombras que se moviam entre as lápides, sempre à beira do meu campo de visão. Os sussurros também ficaram mais frequentes, mais claros, quase como se fossem vozes distintas, tentando se comunicar comigo. Mas não eram palavras de conforto ou orientação, eram palavras de aviso, de ameaça, e muitas vezes vinham acompanhadas de risos que ecoavam pela noite, me deixando arrepiado. Com o tempo, comecei a evitar sair à noite. O trajeto entre minha casa e o cemitério, que antes fazia sem pensar duas vezes, agora se tornou uma jornada carregada de ansiedade. Eu constantemente olhava por cima do ombro, esperando ver algo me seguindo. Algo que eu sabia que poderia aparecer a qualquer momento. Até mesmo a luz do dia não parecia segura. No fundo, sabia que havia cruzado uma linha que nunca deveria ter sido cruzada e que agora estava pagando o preço. Minha saúde começou a se deteriorar. As noites sem dormir, os pesadelos constantes, a sensação de terror ininterrupto, tudo isso começou a cobrar seu preço. Minhas mãos tremiam constantemente e comecei a perder peso. Amigos e conhecidos começaram a notar. Mas o que eu poderia dizer? Que uma criatura que não deveria existir estava me assombrando? Que eu estava sendo perseguido por algo que eu mesmo desenterrei? As pessoas pensariam que eu estava louco, e talvez eu estivesse. E então, um dia, eu soube que algo estava prestes a acontecer. Era uma daquelas manhãs sombrias, quando o céu estava coberto por nuvens pesadas e a luz do sol mal conseguia passar. Fui ao cemitério como de costume, tentando ignorar a sensação de pavor que agora me acompanhava constantemente. Enquanto caminhava entre as lápides, uma sensação de déjà-vu me atingiu. O ar estava pesado, quase sufocante, e por um momento, o mundo ao meu redor parecia se fechar. As árvores ao longe pareciam mais próximas, as sombras mais densas, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer me esmagou. Quando finalmente cheguei à sepultura, onde tudo havia começado, meu coração parou. A terra estava remexida, como se alguém ou algo tivesse tentado sair de novo. A visão daquele solo revolvido me fez sentir um frio insuportável na espinha. Sabia que não tinha sido eu quem fez aquilo, e sabia também que ninguém mais havia estado ali. O cemitério era meu domínio, minha responsabilidade, e agora algo estava desafiando isso. Foi nesse momento que percebi que estava marcado, amaldiçoado por aquilo que libertei naquela noite. E talvez um dia ela venha me buscar. Talvez, quando eu menos esperar, aquelas garras frias vão me agarrar novamente e me arrastar para as profundezas. Até lá, tudo o que posso fazer é esperar e viver com o terror que me consome a cada dia, sabendo que, em algum lugar sob o solo que eu mesmo cavei,
Algo está esperando, com fome por mim. E talvez, só talvez, essa coisa não pare até que finalmente me tenha, até que finalmente se sinta completa, ao me arrastar para as sombras de onde veio. E quando esse dia chegar, temo que não haverá escapatória, não haverá refúgio. Afinal, o que pode um simples coveiro fazer contra o que ele próprio desenterrou? Naquele instante, uma rajada de vento forte soprou, fazendo com que eu recuasse involuntariamente. A chuva intensificou-se e os trovões rugiam no céu, como se estivessem em sintonia com o caos que se desenrolava dentro de mim. Fechei os olhos, tentando afastar a visão daquela sepultura perturbada, mas a imagem permanecia gravada em minha mente. Abri-os novamente e algo ainda mais assustador aconteceu. Uma névoa espessa começou a se formar ao redor da sepultura, envolvendo-a em um manto de escuridão. Era uma neblina que parecia ter uma textura sólida, quase palpável, como se fosse uma substância viva. A névoa começou a se mover, contorcendo-se e formando figuras indistintas que se aproximavam da sepultura. Meu coração batia descontroladamente e senti uma onda de pânico me invadir. Tentei correr, mas meus pés pareciam grudados no chão, incapazes de se mover. De repente, a névoa se dissipou e a sepultura estava novamente silenciosa e intacta. Mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer permanecia. Eu sabia que aquela era apenas a calmaria antes da tempestade e que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Decidi voltar para casa, apesar do medo que me consumia. A jornada parecia interminável, cada passo me levando mais fundo em um estado de ansiedade e medo. As sombras dançavam ao meu redor, movendo-se de maneiras que desafiavam a lógica e a realidade. Senti como se estivesse sendo observado por entidades invisíveis, presas entre o mundo físico e o sobrenatural. Quando finalmente cheguei em casa, travei a porta com força, tentando me isolar do mundo exterior. Mas a sensação de presença não desaparecia. Comecei a ouvir sussurros suaves vindos de todas as direções, vozes que não consegui discernir, mas que transmitiam uma mensagem clara de ameaça e vingança. As paredes pareciam pulsar com uma energia maligna, e o ar estava carregado com uma eletricidade estática que fazia meus nervos ficarem à flor da pele. Decidi me refugiar no quarto, trancando-me dentro e tentando escapar mentalmente da situação. Mas a escuridão do quarto parecia viva, respirando e pulsando com uma energia própria. A cada sombra que passava, meu coração acelerava, esperando pelo inevitável encontro com a entidade que me assombrava. Enquanto tentava me concentrar para dormir, ouvi um som estranho vindo do armário. Era um som seco, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Meu coração disparou e uma sensação de medo paralisante tomou conta de mim. Lentamente, me levantei e caminhei em direção ao armário, cada passo carregado de terror e hesitação. O desespero tomou conta de mim. Girei em direção ao estacionamento ao lado do prédio, onde meu carro estava estacionado. Corri em sua direção, sentindo o palhaço cada vez mais próximo, seu riso agora mais alto, quase ensurdecedor. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava tirar as chaves do bolso. A primeira tentativa de destrancar a porta do carro falhou. Minhas mãos estavam tão trêmulas que deixei as chaves caírem no chão molhado. Enquanto eu me abaixava para pegar as chaves, senti algo gelado encostar na minha nuca. Congelei no lugar, incapaz de me mover, minha respiração presa na garganta. O toque era inconfundível. As mãos do palhaço. Ele estava ali, bem atrás de mim, sua presença inescapável. Em um movimento rápido, me joguei para frente, agarrando as chaves e destrancando a porta do carro. Entrei, trancando-a imediatamente e ligando o motor com um desespero frenético. O som do motor roncando foi um alívio momentâneo. Mas ao olhar pelo espelho retrovisor, vi o palhaço parado do lado de fora, seus olhos brilhando com uma luz maléfica. Engatei a marcha e saí do estacionamento a toda velocidade, sem olhar para trás. O caminho para fora da cidade parecia um labirinto sem fim, cada rua parecendo mais escura e mais desolada do que a anterior. A tempestade ainda rugia ao meu redor, mas o que realmente me aterrorizava
era a sensação de que o palhaço estava em todo lugar. Não importava para onde eu fosse, ele parecia estar à espreita, esperando para me pegar. Depois do que pareceu uma eternidade dirigindo, finalmente saí da cidade e entrei em uma estrada que levava para uma área mais rural. A tempestade começou a amainar, mas a sensação de medo continuava a me consumir. Eu não tinha ideia de para onde estava indo, apenas sabia que precisava continuar dirigindo, para longe de tudo. Finalmente vi uma pequena casa de fazenda à beira da estrada. Parei o carro no acostamento e fiquei sentado por um momento, tentando acalmar minha mente. A chuva havia diminuído para uma garoa leve, e o silêncio ao meu redor parecia quase surreal após o terror que havia experimentado. Olhei ao redor, certificando-me de que estava sozinho, e então saí do carro, indo em direção à casa. Talvez houvesse alguém lá que pudesse me ajudar, ou pelo menos um lugar para descansar. Quando me aproximei da casa, notei que a porta da frente estava entreaberta, e a luz fraca de uma lamparina acesa tremeluzia através da abertura. Hesitei por um momento, mas o desejo de encontrar segurança me empurrou para a frente. Empurrei a porta com cuidado, chamando por alguém, mas não houve resposta. Entrei no que parecia ser uma sala de estar modesta, com móveis antigos e uma lareira apagada. A única fonte de luz era a lamparina em cima de uma mesa de madeira, lançando sombras vacilantes nas paredes. De repente, ouvi um som suave vindo de cima, como se alguém estivesse andando no andar superior. O som me fez congelar no lugar, o pânico voltando rapidamente. Lembrei-me do palhaço e de todo o horror que havia passado. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade e a necessidade de entender o que estava acontecendo me impulsionaram a subir as escadas. Os degraus rangeram sob meus pés, cada passo aumentando a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando cheguei ao topo, vi que o corredor estava mergulhado na escuridão, com apenas uma porta no final entreaberta, de onde emanava uma luz fraca. Respirei fundo e comecei a andar em direção à porta, sentindo o coração bater com tanta força que parecia que ia sair do peito. Quando finalmente alcancei a porta, empurrei-a com cuidado. O que vi lá dentro fez meu sangue gelar. A sala estava vazia, exceto por uma cadeira de balanço antiga que balançava sozinha, como se alguém invisível estivesse sentado nela. No centro da sala, um único balão vermelho flutuava, preso ao chão por uma fina corda. De repente, ouvi o riso novamente, mas dessa vez estava bem ao meu lado. Girei a cabeça em pânico, esperando ver o palhaço, mas não havia ninguém lá. No entanto, a cadeira de balanço começou a balançar mais rápido, e o balão vermelho subiu lentamente no ar, flutuando em minha direção. A sensação de medo era esmagadora, e eu sabia que precisava sair dali imediatamente. Corri para fora da sala, descendo as escadas aos tropeços e saindo pela porta da frente da casa. Quando alcancei meu carro, entrei e acelerei pela estrada, sem olhar para trás. Eu sabia que, onde quer que fosse, o palhaço não estava longe. Continuei dirigindo por horas, sem rumo, até que o cansaço finalmente me venceu e parei em uma pequena cidade. Encontrei um motel barato e entrei, esperando que, pelo menos ali, pudesse encontrar alguma paz. Quando me deitei na cama, sentindo o corpo exausto e a mente à beira do colapso, tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de um pesadelo, que eu acordaria em breve e tudo estaria bem. Mas na escuridão do quarto, enquanto eu estava à beira do sono, ouvi um som suave, quase inaudível, mas inconfundível. O som de um balão se esvaziando lentamente, seguido por um riso baixo e perturbador. Abri os olhos e no canto do quarto, lá estava ele, o palhaço sorrindo para mim, segurando um balão vermelho enquanto o pesadelo continuava. Há um ano, eu estava trabalhando no circo local, uma atração itinerante que costumava visitar cidades pequenas em busca de novas audiências. Desde o início, o circo tinha uma aura de estranheza que nunca conseguia explicar completamente. As atrações variavam de mágicas intrigantes a exibições que beiravam o sobrenatural. Mas o verdadeiro mistério estava sempre nos bastidores, onde as coisas nunca pareciam exatamente normais.
Foi durante os preparativos para o grande show de Halloween que os eventos começaram a se desenrolar de maneira aterrorizante, levando-me a um pesadelo que nunca pensei que viveria. A noite estava pesada, com nuvens carregadas e uma tempestade iminente. O céu estava um manto de cinza profundo e o vento assobiava através das lonas do circo, criando um ambiente que parecia o cenário de um filme de terror. Enquanto eu estava na minha tenda administrativa, revisando os papéis finais para o show, o ambiente parecia estar mais carregado do que o normal. As luzes externas do circo piscavam e o ruído da tempestade criava uma sinfonia de sons perturbadores que acentuavam a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Foi então que comecei a ouvir risadas estranhas, vindas da área dos bastidores. Eram risadas de palhaços, mas havia um tom naquelas risadas que não era apenas perturbador, mas abertamente sinistro. Era como se houvesse uma presença sombria por trás das gargalhadas. Algo que parecia distorcer a alegria para uma forma de maldade. A curiosidade, misturada com um pressentimento crescente, me levou a sair da tenda para investigar a fonte desses sons inquietantes. Ao chegar na área dos bastidores, encontrei uma cena que parecia saída diretamente dos meus piores pesadelos. Os palhaços estavam agrupados em um círculo ao redor de uma fogueira pequena, com uma intensidade que era tanto hipnótica quanto desconcertante. As chamas da fogueira projetavam sombras dançantes nas paredes ao redor, mas essas sombras não se moviam apenas com o movimento das chamas. Elas pareciam ter vida própria, esticando e contorcendo-se de maneiras impossíveis. Os palhaços estavam vestidos com suas roupas habituais, macacões coloridos e perucas exageradas, mas suas expressões eram distorcidas em sorrisos grotescos e desumanos. Seus rostos eram iluminados por uma luz pálida que parecia emitir da fogueira, mas os olhos deles eram vazios, como se estivessem em um transe. Suas risadas eram uma mistura de gargalhadas e gritos, uma cacofonia de sons que parecia quase sobrenatural. O momento mais aterrorizante veio quando uma figura encapuzada emergiu no centro do círculo. O palhaço encapuzado tinha uma máscara branca pálida, com características distorcidas e olhos profundos e escuros que pareciam absorver toda a luz ao redor. Era uma visão que causava desconforto profundo. Os outros palhaços se ajoelharam em respeito, e a atmosfera ao redor se tornou ainda mais opressiva. O palhaço encapuzado levantou uma bengala elaborada, coberta de símbolos estranhos e misteriosos, e começou a entoar um cântico em uma língua antiga que eu nunca havia ouvido antes. À medida que o cântico continuava, a neblina começou a se formar ao redor da fogueira, e o ambiente ao nosso redor parecia se transformar. A neblina era espessa e fria, e a sensação de opressão aumentava a cada segundo. Os palhaços ao redor começaram a se contorcer em movimentos convulsivos, suas risadas agora se transformando em gritos abafados e desesperados. A neblina parecia engolfar os palhaços, e eu podia sentir uma presença palpável, uma força sombria que estava se manifestando naquela noite. O medo tomou conta de mim, e eu me vi paralisado por um momento, incapaz de mover um músculo. No entanto, quando o palhaço encapuzado fez um gesto final, a fogueira se apagou instantaneamente, mergulhando tudo em uma escuridão completa. O silêncio foi absoluto, e a única coisa que eu podia ouvir era o som da tempestade lá fora, batendo contra as lonas do circo. Eu me virei para ver os palhaços desaparecendo um a um, como se estivessem sendo engolidos pela própria noite. A sensação de desespero era tão intensa que eu senti uma força invisível puxando-me para fora da área dos bastidores. Sem pensar duas vezes, comecei a correr em direção ao meu trailer, o pânico me fazendo esquecer qualquer precaução. Cada passo parecia levar-me mais longe daquela presença opressiva, mas o medo estava tão presente que eu mal conseguia respirar. Ao chegar ao trailer, percebi que o circo havia mudado completamente. A sensação de vida que antes preenchia o lugar agora estava ausente, substituída por uma presença opressiva e desolada. As luzes que piscavam antes agora estavam apagadas, e o silêncio era absoluto. A atmosfera estava carregada com uma sensação de vazio, como se tudo o que uma vez esteve ali tivesse sido sugado para fora. Nos dias que se seguiram,
A cidade inteira começou a comentar sobre a estranha mudança no circo. As pessoas falavam de sussurros e risadas que vinham de dentro das lonas vazias, mas ninguém mais teve coragem de se aproximar. O circo foi fechado imediatamente e os rumores começaram a se espalhar sobre os rituais sombrios e entidades paranormais que poderiam estar envolvidas. Histórias de palhaços desaparecidos e de um ser encapuzado se tornaram a nova lenda local, uma lenda que poucos ousaram desafiar. A lembrança daquela noite continua a me assombrar. Às vezes, quando o vento sopra e a tempestade parece estar se formando, eu ouço aquelas risadas distantes, misturadas com gritos desesperados que parecem vir de um lugar distante e proibido. O circo foi fechado e abandonado, mas a sensação de que algo terrível aconteceu lá persiste. A presença que senti naquela noite nunca desapareceu completamente. E cada vez que fecho os olhos, posso ver aquelas sombras se contorcendo e ouvir o cântico sombrio que ecoa em minha mente. Um lembrete constante de que alguns segredos são melhor deixados enterrados.